Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. É uma alegria retornar até o Ramatiz. Eu estava meio emburrado com os espíritos esse ano. A gente começa a atravessar certos desafios e todo mundo tem seu desafio financeiro, moral, ético, seja lá o que for, né? Saúde, às vezes o problema de saúde é com familiar, N motivos. E a gente tem aquela ilusão de que Deus está sempre aguardando uma ligação nossa ou uma conexão para poder resolver os nossos problemas de maneira imediata. E eu, como qualquer pessoa, atravessando alguns desafios, eu fiquei meio emburrado com os espíritos e me afastei um pouco da casa espírita, né? Não do espiritismo, porque isso não tem como, né? E é engraçado que a gente começa a ver, a entender as coisas e as situações conversam com a gente, né? E os espíritos parecem nos dizer assim: meu filho, a gente está sempre do seu lado, né? Do lado de vocês, do meu lado, né? Mas você vai resolver os seus problemas, é você mesmo quem vai resolvê-los. A gente não vai se materializar para resolvê-los. E a nossa parte é te ajudar, te dando força, intuição, para que você passe por eles, né? Agora, faça uma pergunta ao contrário, né? Se os espíritos falassem assim para a gente: agora, se você quiser que a gente dê uma desligadinha, uma saidinha de próximo, eu acho que pode ficar um pouco pior, né? Aí foi quando eu me dei conta e falei assim: vou fazer as pazes de novo com o movimento espírita, assim, né? Tava numa briguinha. Mas é assim mesmo, né? Então vamos lá. Nós temos o tema da noite hoje do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente espera sempre que a mensagem, né, venha de encontro às nossas necessidades, à minha necessidade, a necessidade de alguém que vem até a casa espírita. Na casa espírita a gente sempre está buscando por algo, né? E é o lugar correto da gente estar mesmo. Então que os mentores, né, os bons espíritos nos auxiliem aí para que a gente tenha uma boa palestra. Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 18, é o tema da noite. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Uma pequena leitura aqui que Kardec cita Lucas e João. O servo que souber da vontade de seu amo, o servo somos nós. Da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele se espera e queira o amo, será rudemente castigado. O que é a gente fazer o que espera de nós? É a gente basear a nossa vida no modelo e guia, no Evangelho de Jesus. Mas aquele que não tem sabido, que é aquela pessoa que não conhece o Evangelho, que não conhece Jesus, e que não tem sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos castigado. Olha a importância das pessoas que recebem a luz do Espiritismo, a luz de outras religiões e não fazem bom uso dela. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. E depois vem uma outra passagem que está em João, né? Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, porque muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, ou
até mesmo a doutrina espírita, eu mesmo sou um exemplo, eu estou no espiritismo há menos de 10 anos, não tinha a menor ideia do que significava, não tinha nenhum tipo de preconceito, mas também não sabia nada sobre movimento espírita, sobre codificação, sobre essa relação direta com o Evangelho de Jesus. Era uma pessoa totalmente desinformada sobre o espiritismo. Então, a partir do momento que eu me encontrei com o espiritismo, foi algo assim que mudou a minha vida completamente, me fez reposicionar, mudei a rota da minha vida, não que eu seja exemplo para nada, né? Porque a gente tem que muito mais tentar fazer as coisas boas do que a gente ainda consegue, né? Mas para mim foi uma mudança muito grande. Então Jesus fala que muitos não veem, a fim de que os que não veem vejam, né? Eu era uma pessoa que não via, e os que veem se tornem cegos, né? São os presunçosos, aqueles que dominam a oratória, a escritura, e corrompem pessoas, né? Subornam e não usam a palavra para o seu devido fim. E aí ele termina: alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos, né? Que maravilha que se Jesus tivesse falado que sim, né? E ele disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Que é o que ele acabou de dizer na leitura anterior. É bem menor o daquele que não conhece ainda as luzes do Evangelho. É como se a gente fizesse uma relação humana mesmo. A pessoa maior de idade já responde judicialmente, até por qualquer tipo de crime, né, ou de má conduta. E a criança e o adolescente não. Então é como se a gente fizesse uma relação espiritual com a própria relação humana. Mas vamos lá. O que é esse muito se pedirá a quem muito recebeu? Eu sempre gosto de levar o Evangelho, o Espiritismo, para a vida real da gente, no nosso dia a dia. Porque muitas pessoas frequentam templos de N religiões, até mesmo a casa espírita, e a gente vem, às vezes, necessitado de qualquer tipo de bênção, atravessando por qualquer tipo de problema, e a gente parece que quando sai, que quando a gente está lá na rua, no trânsito, a gente esquece do compromisso que temos com o Evangelho, com a conduta moral, baseada nos comportamentos de Jesus sempre. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje da criatura humana é praticar aquilo que estuda, que escuta, que vê o tempo todo. Somos críticos ferrenhos de toda e qualquer notícia. Basta a gente abrir uma rede social, um Instagram, quando a gente encontra lá um comentário de uma pessoa e fica assim: meu Deus, eu não sabia nem que essa pessoa conversava. Escreve um texto agressivo, um texto violento, com palavras violentas, para tudo e qualquer coisa que ela não gosta. Hoje mesmo eu vi uma notícia muito triste. Um time de futebol lá de Recife foi abordado por torcedores e eles estavam sendo agredidos, segurados pela camisa, balançados e dizendo que eles iam sofrer consequências graves se o time não começasse a melhorar, se o time não começasse a ganhar, eles iam sofrer consequências graves. Ainda disse assim: aqui todos nós temos passagem, como se isso fosse um título. Todos nós aqui somos fora da lei, como se isso fosse um título. Imagina se a gente tivesse essa vontade para poder fazer coisas boas, para poder cobrar os políticos do país, para poder cobrar as instituições que nos cobram impostos caros, pagamos por isso. Imagina se a gente tivesse essa mesma vontade que a gente vai lá no Instagram, que a gente vai para a rua, às vezes, fazer qualquer tipo de manifestação, e se a gente gastasse essa energia,
ou então se a gente gastasse essa energia na mudança de nós mesmos, que eu acho que é a mais importante. É muito difícil o máximo que a gente pode fazer é inspirar algumas pessoas, mas mudar, a gente não consegue mudar nem os filhos, né? Eu tô com um entrando já na fase da adolescência, né? Meu Deus do céu, já vai fazer 13 anos e a menina vai fazer 11. A gente não consegue pôr nada na cabeça deles, eles não concordam com nada que a gente fala. Parece que a gente está falando para as paredes. Tudo que a gente fala, a gente não sabe nada. E olha que eu sou da geração dos anos 80, eu não sou dos anos 60. Então, a gente não sabe nada. Não, não é assim não, você não é isso, não é aquilo. Então, olha a dificuldade, a gente não consegue pôr coisas na cabeça dos nossos filhos. Imagina das pessoas. Imagina de pessoas que a gente não conhece, nem conhece. Então, eu acredito que o maior desafio, então, do ser humano é esse. A gente vem, busca, bebe da água da casa espírita, do evangelho, faz curso, faz evangelho no lar, a gente põe a foto de Jesus no celular, a gente vai para a Trindade a pé, né, de outras religiões, tira foto com o sino, faz tudo quanto é coisa, mas na hora de praticar, no sinal, quando uma pessoa nos fecha, ou quando a pessoa está devagar na nossa frente, ou quando ela vem rápida e toma a nossa vaga, e por aí vai os exemplos, é a hora que a gente não lembra de evangelho, a gente não lembra de casa espírita. E aí eu me pergunto, como que a gente vai melhorar se não tivermos uma consciência absoluta dos nossos defeitos? Porque somos ótimos em dizer que a gente é bom nisso, que é bom naquilo, eu fiz isso, né? A vida de marido e mulher a gente sabe, né? Não, mas essa louça aqui de novo, mas eu passei a roupa, eu limpei a casa, eu levei os meninos para a escola, você está reclamando de lavar essa louça? E aí eu lembro de um vídeo de um cara que eu gosto muito, que ele diz assim, se você viu a louça suja, ela é sua. Se você viu o cocô do cachorro, ele é seu. Mas ele não está falando no sentido de que a gente não pode usar isso como um modelo educativo para os nossos filhos, para que eles também façam, que você tenha que se tornar um escravo. Claro que você tem que levar isso para o seu contexto, mas se a gente viu determinada coisa, a gente tem que fazer, a gente precisa fazer, porque senão fica aquela cultura de que a gente está trabalhando para os outros, e ninguém trabalha para ninguém, a gente trabalha só para nós mesmos, isso serve lá no seu trabalho também, você não trabalha para o seu patrão ou para o governo, você trabalha para você, para o seu crescimento espiritual, e é importante a gente lembrar disso, porque trabalho não é propósito. O nosso propósito aqui no planeta é a evolução. Então, ser médico, delegado, faxineiro, engenheiro civil, motorista, tudo isso é secundário. Isso é a maneira que Deus encontrou para que a gente tenha as nossas relações. Quem imagina se todo mundo vivesse do Bolsa Família? Como que a gente ia enfrentar os nossos desafios? Imagina, acordar cedo, a gente geralmente trabalha longe, pega trânsito, temos todas as dificuldades, às vezes a gente ganha pouco, mas tem um olho muito grande, quer comprar coisas que o dinheiro não dá, entra em dívida. Então, o trabalho é um dos maiores processos educativos que existe no planeta. Porque imagina se a gente não trabalhasse, que a gente ia ficar em casa vendo vídeo do Instagram. Imagina, se existisse alguma forma do governo sustentar todo mundo bem, com 30 mil reais por mês. Aí você tinha dinheiro para poder fazer as coisas, mas não precisava lidar com outras pessoas, lidar no mundo, atravessar a cidade com um trânsito caótico, como a cada dia se torna mais. Então, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, eu gosto muito dessa questão, porque está na moda hoje a questão da psicologia, né, da terapia, e um dos maiores trunfos, né, da terapia é esse, né? Qual o meio... O Kardec pergunta para os espíritos, né, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, qual o meio prático? Meio prático, sabe que a gente é apavorado, é agitado, a gente quer resultado rápido, né? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí vem uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, né? Um sábio da antiguidade já vos disse,
Não é Sócrates, essa mensagem é atribuída ao Oráculos de Delfos, que é anterior a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí vem a continuação dessa questão, onde Santo Agostinho nos faz assim uma relação do que ele fazia no dia dele, que era ver se ele não tinha passado alguém para trás, que era ver se ele não tinha magoado alguém, porque aí ele deveria se desculpar, ou encontrar uma forma de retribuir aquele mal, era ver se ele não tinha lesado alguém. Então, a gente precisa começar a enumerar, eu digo isso, a enumerar os nossos defeitos. Eu tenho um amigo, eu gosto muito dele, ele fala que a gente deveria escrever numa folha assim, no computador, imprimir uns 20 cópias em letras grandes, estou em tratamento, e espalhar pela casa, pelo carro, na mesa do trabalho, para todas as vezes que a gente pensar em ficar com raiva de alguma coisa, a gente lembrar que a gente está em tratamento. Mas como assim? Eu não estou tomando remédio nem nada, não. Você está num planeta de provas e expiações. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala o que é o planeta Terra. Kardec divide os mundos em 5 tipos de mundos, né? Porque não teria como ele classificar planeta por planeta, porque o universo é infinito. Então ele faz uma classificação relativa. Então começa pelos mundos primitivos, onde são destinados às primeiras encarnações, e o nosso é o próximo. Goiânia, essa cidade aqui tão bacana, tão iluminada, é uma cidade que pertence ao mundo de provas e expiações. E aí vem uma descrição curta e pesada, porque ele classifica cada mundo, e o nosso mundo é predomínio do mal. Predomínio do mal. E aí a gente pensa, não, mas eu não sou um mal. Mas o mal tem suas nuances. Enquanto tem pessoas matando, pessoas na facada, no tiro, nas guerras, né? Espalhadas ainda por aí. Desde que eu nasci tem guerra. Impressionante, eu já estou com 50 anos e nunca teve, acho que 2, 3 anos sem ter uma guerra, ou 1 ano sem ter uma guerra. Então, um planeta que ainda é dominado pela guerra. E aí mas eu não estou matando ninguém, não. Você não está matando na facada, no tiro, você está matando de raiva. Às vezes você está passando raiva, você está devolvendo o mal com o mal, você não está perdoando, você não está fazendo coisas que poderiam fazer. Porque se a gente lê a questão 642 do Livro dos Espíritos, a gente fica até assim, nossa, eu acho que eu não dou conta não. Porque Kardec pergunta para os espíritos eu posso ficar aqui no planeta quietinho, só sem fazer o mal? Eu não estou fazendo mal para ninguém, nem falando da vida dos outros eu não estou. Ele pergunta desse jeito para os espíritos, e os espíritos respondem, não. Você tem que fazer o bem no limite das suas forças, porque se nasceu mal de onde você não viu, onde você viu um bem e não fez, você tem culpa. Então olha a importância dessas luzes que são colocadas nas nossas mãos, né? Então, essa questão do conhece-te a ti mesmo, ela é uma frase que ela precisa ser levada a sério. Precisamos entender quais são as nossas dificuldades, né? Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme com a paciência. Eu não dou conta de esperar uma pessoa montar alguma coisa na minha frente. Assim, quando eu vejo, eu já pego da mão da pessoa. Involuntariamente eu faço isso. Eu sou muito apavorado. Respondo às vezes sem pensar. Eu falo, nossa, o que eu falei? Meu Deus do céu. Eu penso assim, que na minha para mim reencarnar dessa última vez, lá pelos subsolos do umbral, onde eu devo ter sido encontrado para reencarnar, e algum espírito amigo, né, ele falou, vamos ter que voltar. Tem mesmo? Tem. Aí eu devo ter falado assim, eu queria fazer um pedido, só que do lado de lá não é igual aqui, igual os nossos filhos pedem o tempo inteiro, as pessoas pedem, me dá isso, me dá aquilo. Meu menino, né, me dá uma bola, me dá uma chuteira. Não, mas você tem 2 já, para que você quer 3? Só tem 2 pés, ué.
Então, se me dá isso, me dá aquilo, igual as crianças, né? Pedem, os avós dão, me dá um doce, me dá um... Só que do lado de lá não é assim. Do lado de lá você só pede, você pode pedir, mas você só vai ter se você adquiriu. É como se fosse uma conta corrente. E como a gente adquire mais débito do que crédito, a gente já chega, volta para lá devendo. Então, é difícil que a gente tenha algum lastro para pedir alguma coisa. Mas eu devo ter insistido e falado, eu queria um pouco de paciência. Eu não aguento mais falir na área da paciência. Eu acredito que nas minhas últimas reencarnações, eu devo ter falido muito nessa área, porque é um negócio gritante em mim. E aí ele deve ter olhado para mim e falou assim, meu filho, não tem como te dar paciência. Paciência é uma coisa que você vai ter que adquirir. Porque são as matérias que a gente vem para o planeta aprender. Porque aqui no capítulo 3, quando fala que o planeta é um hospital, ele também fala que o planeta é uma escola. E uma escola baseada na escola humana, onde a gente aprende geografia, a gente aprende português, a gente aprende matemática, a gente aprende ciências. Na escola humana, a gente precisa aprender humildade, paciência, caridade, dignidade, benevolência, indulgência, perdão. Então essas matérias ninguém consegue dar para ninguém. Não tem como. Se a mãe dava para o filho, a avó dava para o neto, a gente dava para os amigos. Então é um item que você precisa adquirir. Adquirir. Certa vez eu estava na porta da escola de inglês dos meus meninos e eu ia e ficava lá esperando, era 50 minutos, então se eu voltasse em casa eu já tinha que voltar de novo. Então eu ficava lá na porta, ficava lendo, carrego o evangelho sempre comigo, nem sempre eu leio, mas eu carrego ele. Porque uma hora de tanto carregar a gente acaba lendo. E aí, estacionado na porta da escola, tinha um carro que estava em cima da calçada atravessado. E do lado da escola de inglês tinha um bar. Aí saiu um senhor, bem mais velho, servia para ser meu bisavô, eu acho, creio que uns 80 anos. Ele entrou dentro do carro e ficou com o carro ligado, parado. Eu vi que veio uma pessoa, conversou, voltou. Eu falei assim, aquela intuição que a gente tem, né? Eu falei, acho que esse homem está querendo sair de ré. E não tinha como ele sair de ré porque eu estava na minha vaga certinho ali parado. E ele que estava errado. Aí eu desci do carro e falei para ele assim, olha, se o senhor quiser dar uma ré aqui, ó, se o senhor jogar um pouquinho para cá, o senhor consegue sair de frente. Ele ficou parado. Aí eu vi que eu estava falando com ninguém, voltei para o carro. Antes de eu chegar no carro, ele abriu a porta e gritou comigo, bem alto. Ô rapazinho. Eu falei, virei, pois não, tira seu carro daí agora. Assim, bem mal educado. E aí eu pensei, eu tenho duas oportunidades aqui agora, né? A primeira é de tentar vivenciar aquilo que eu falo em palestra, que eu leio, que Jesus deixou para a gente, que seria, sim senhor, eu vou tirar o carro. Porque era uma pessoa mais velha, estava alcoolizada e não sabia o que estava fazendo. E eu teria outra opção, que era aquela que mais grita e que dá vontade, que era pular no pescoço dele, ou então dizer, não, passa por cima do meu carro, você não é o bom? E aí, é isso que acontece na vida da gente o tempo todo, e a gente está fazendo assim, ó, virando a página, o tempo todo. São as relações familiares, são as relações dentro da nossa casa, são esses acontecidos na rua, que a gente nunca mais vai ver essa pessoa, provavelmente, se eu ver eu nem conheço. E a gente, na maioria das vezes, desperdiça um ensinamento. Imagina eu lá, atracado com esse senhor, e depois o Ramatiz, eu vim aqui no Ramatiz falar de paciência, de perdão. E ontem eu estava lá, brigando com o senhor, alcoolizado, que não sabia o que estava fazendo. Então, a gente que já tem muito estudo, muita leitura, né? Não que a gente tenha entendimento e consiga, como eu disse, executar, mas a gente tem a obrigação de tentar. E isso acontece no nosso dia a dia de várias formas. Eu sempre digo que tem 3 tipos de pessoas no planeta, né? Em qualquer lugar que você for, na sua família, no seu trabalho, em qualquer relação que você tiver, a gente divide as pessoas em 3 tipos, né? Eu gosto de dizer que eu estou lá pedalando, né? Eu gosto de pedalar mountain bike, lá no meio do mato, nas estradas de terra, na poeira.
E essa época faz muita poeira em Goiás. E tem lugares que faz muita poeira. Quem anda aí por chácara, fazenda, sabe disso. E você está lá indo de bicicleta, você e algum amigo, e está vindo um carro. E hoje mesmo aconteceu 2 vezes. O carro parou quando viu a gente, ficou parado porque estava muito pó nessa região. E aí esperou a gente passar, e aí depois ele continuou. Então, que tipo de pessoa é esse? É uma pessoa que já consegue se colocar no lugar do outro. Às vezes não é a melhor pessoa do mundo, mas ele já consegue enxergar condições em que ele talvez não queria estar. Então, eu estou vendo uma pessoa vindo ali, eu diminuo a velocidade, eu paro o meu carro, eu vou perder 10, 20 segundos. Isso não custa nada para ninguém. Aí você continua um pouco mais para frente, você encontra outro carro. Aí a pessoa te viu, está no telefone, está pensando nos problemas que a gente acha que é só a gente que tem, e passa e te joga poeira. Mas ele é uma pessoa que fala assim, nossa, os meninos passou de bicicleta, eu não vi, né? Podia ter diminuído. Então é uma pessoa que está nascendo a consciência. Também tá bom, não tá ruim não. E o terceiro tipo de pessoas, que eu acredito que eu não estou lá e não queria estar, todo mundo já sabe qual que é, aquele que te vê e acelera. E se puder ainda te dá uma fechadinha ainda. E fala assim, é pouco ainda, o que esses sem futuro estão fazendo aí? Ainda fala, deve pensar desse jeito ainda. Então, a gente precisa começar a encontrar essas saídas. Eu quero ser qual tipo de pessoa? Qual a pessoa que eu quero ser? Essa que joga poeira? Essa que para o carro? Então, meus irmãos, quando Jesus nos fala de que a gente vai ser muito dado, muito se pedirá, né? Para quem recebeu muito. É sobre isso, é sobre as coisas mais simples do nosso dia a dia, é sobre as relações mais simples, né? Como eu disse, né? Se a gente pegar a área do perdão, então, a gente vê que estamos bastante... Se a gente pensar lá em Pedro, né? Pedro, quando perguntou para Jesus quantas vezes ele teria que perdoar, possivelmente ele estava assim, né? Ele estava pensando no casamento dele, né? Será que eu vou largar quando, né? Porque se Jesus falar que é só 10 vezes, eu já perdoei 9, mais 1 eu separo. Então, Jesus nos fala para Pedro, né? 70 vezes 7, que é no aramaico antigo dizem que era um modo de dizer infinitamente, né? É o que a gente precisa fazer nas nossas relações. Perdoar quantas vezes forem preciso. Não quer dizer que perdoar é voltar a conviver, né? Não pelo menos no futuro próximo, né? Mas que é preciso. A gente precisa deixar nossas relações mais saudáveis, né? Existem muitas relações que estão comprometidas e às vezes por coisas do nosso próprio ego, né? O próprio Evangelho nos fala onde é que eu posso ter errado para que isso tenha acontecido, né? Porque a gente tem a mania de olhar só o nosso lado, né? Principalmente pessoas às vezes que gostam de fazer brincadeira, mas aí quando você faz uma brincadeira com ela, uma piada ou qualquer tipo de coisa, né? Ela não aceita, ou um comentário, né? Que seja, né? E às vezes fica com raiva, não fala mais com as pessoas. Então a gente precisa ter esse olhar, né? O que Jesus vai nos dando uma lição atrás da outra para que a gente, né? Não tem como falar de todas aqui essa noite, né? Mas você tem o Evangelho como esse roteiro, né? O amar ao próximo como a si mesmo, o amar os vossos inimigos, né? Que amar aos inimigos é não fazer para eles o que eles fizeram, ou tentaram, ou poderiam fazer contra a gente. E a gente precisa ter essa atitude, não só no dia a dia, mas também se a gente usa uma rede social, se a gente quer fazer algum comentário em alguma postagem, ou mesmo num grupo, a gente precisa ser essa mesma pessoa que vem aqui humilde na casa espírita em busca de algum tipo de intuição. Porque não tem como
sermos duas pessoas. A gente vai acabar tendo mais daquela que está fazendo coisa errada do que essa que vem até aqui humilde, às vezes à procura de alguma coisa. Então a gente precisa tentar ser a mesma pessoa lá no trânsito, a mesma pessoa que vem na casa espírita. Porque senão você vai passar a vida toda correndo atrás de religião, de mensagens, vindo na casa espírita, e se você não consegue mudar um comportamento, melhorar uma relação lá fora, então o que adiantou tantos anos ouvindo a palavra de Jesus e se a gente não conseguir melhorar um pouco essas relações? É o óbolo da viúva, né? É você dar aquilo que vai te fazer falta. Não financeiramente, né? Porque Jesus nunca está falando de dar área financeira, né? Porque Judas ficou lá falando para Jesus: olha, o dono da loja deu tanto. Olha, o fazedor de queijo deu tanto. O fazendeiro deu tanto. O juiz deu tanto. E Jesus lá caladinho. Quando a viúva foi lá e deu 2 moedas, aí Jesus sim foi falar: olha, essa deu tudo que tinha. E tudo que tinha para ela era o aluguel, a viagem de volta, porque Jerusalém estava em festa, então provavelmente ela tinha que retornar para alguma aldeia. Era a comida que ela poderia ainda ficar ali. Então é a confiança, é a fé. É isso que ela deu, e é o que a gente precisa colocar na nossa vida, né? Os médios já estão ali posicionados, a gente agradece aí a presença de todos, né? Espero que alguma dessas reflexões possam servir, né, de encontro à necessidade, né, às nossas necessidades, e que Jesus abençoe, né, as nossas famílias, que Jesus abençoe a nossa casa, o nosso trabalho, para que a gente possa ir a cada dia, né, construindo, né, tijolinho por tijolinho, essa criatura nova, né, para que a gente possa ir deixando esse homem velho a cada dia mais longe, né, e que esse homem novo vá crescendo dentro de nós, né. Então, que os espíritos possam então vir aí através dos médios, né, com seus fluidos, né, para as nossas necessidades diversas, né, que assim seja.